Graças a Deus, igreja. Bom dia. Quem está feliz por estar na casa do Senhor? Quem está feliz? Amém. Amém. Muito bom, né? Nós começarmos a nossa semana podendo glorificar ao Senhor, podendo louvar ao Senhor. Os nossos filhos, nós conhecemos, né, um projeto, na verdade, de um colégio em Vinhedo, onde nossos filhos estudam, e nós tivemos o privilégio de receber, né, nessa casa o professor Eliel, e ele tem um projeto muito legal que é Cantando o Catecismo, né, muito legal, e aí os nossos filhos chegam em casa cantando algumas músicas, né, aprendendo a palavra do Senhor através da música, muito legal. E hoje o irmão Fabiano, acho que na última música, ele fez uma pergunta, né, qual é o fim principal do homem, né? Nós fomos criados para quê? E aí ele já respondeu, né? Nós nascemos para glorificar ao Senhor. E tem uma música que, nesse catecismo, que é como as crianças aprendem, né, a palavra. Uma das primeiras músicas, uma das primeiras declarações que é ensinado é qual é o fim principal do homem. E a música é bem simples, né? A música é: qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Então o nosso fim principal, irmãos, tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor. Quando você entender isso, ou você que já entende, quando você se aprofundar ainda mais nisso, você vai buscar glorificar o Senhor em todos os detalhes, em todos os mínimos detalhes. Então, por exemplo, você vai olhar para a vida da irmã DCG, que está indo junto com a tua família para Orlando, e você vai falar: Deus, que essa família seja a voz do Senhor lá nesse lugar, que eles glorifiquem ao Senhor, e você vai de verdade ficar alegre com uma pessoa que está cumprindo um ID do Senhor. Você vai se alegrar muito com a família. Cadê a família aqui que acabou de trazer o Cauã aqui na frente? Cadê? Os pais trouxeram, foram atrás, agora estão voltando ali. Trouxeram aqui, você vai mais uma vez se alegrar com isso. Por quê? Porque esse é o nosso fim principal: glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Nós fomos criados para a tua glória. Nós somos criados para a tua glória. E nós falaremos um pouco sobre isso nessa manhã. Que você possa se alegrar em Deus. Esse é o nosso fim principal: nos alegrarmos em Deus e glorificarmos a Deus para todo sempre. É isso que a música fala. Que nós possamos nos alegrar no Senhor e que nós possamos glorificá-lo para todo sempre. Agora, o grande ponto é: se alegrar no Senhor não quer dizer que todos os dias serão dias gostosos ou dias legais. A palavra não te promete isso. A palavra de Deus não te promete dias incríveis, desde o teu nascimento até o fim da tua vida aqui na terra. A palavra te fornece uma esperança de que Cristo estará conosco todos os dias, que o Espírito Santo estará conosco todos os dias, amém? Amém, irmãos? Isso é o que a palavra nos diz, mas ela não nos diz que nós teremos dias fáceis. Essa palavra que eu irei compartilhar contigo, o Senhor me entregou no ano passado, e eu ministrei essa palavra aqui no dia 24 de abril de 2022. Então, no ano passado, aproximadamente um ano e pouquinho aí, um ano e alguns meses, eu ministrei essa palavra. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Gênesis 5, e se eu pudesse dar um título para essa palavra, seria Caminhar em Aliança com o Senhor. E eu vou compartilhar contigo 4 chaves ou 4 pilares que são necessários para que nós possamos viver uma vida de aliança com o Senhor. Antes de nós avançarmos para essas 4 chaves, eu quero usar um exemplo de homem do Senhor que andou em aliança com Deus. Gênesis 5, do 21 ao 24, diz assim: E Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. E Enoque andou com Deus depois que gerou Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Enoque, ele tem uma passagem muito rápida aqui na Bíblia, né? Nós vemos que é uma pessoa que atraía o olhar do Senhor, porque a palavra fala que ele caminhava com Deus, e até que chegou um momento que ele foi caminhar com o Senhor e não foi mais visto na terra. Então Enoque foi arrebatado, Enoque foi levado pelo Senhor, porque muito provavelmente vivia uma vida de aliança com o Senhor. E é sobre isso que eu quero falar contigo nessa manhã. Eu quero ler um texto com você, um pouquinho mais longo, e talvez eu deixe para você ler ele completo como lição de casa. Abra em João 6,
Eu só usei aqui o exemplo de Enoque para você entender que é possível sim andar com o Senhor. É possível sim viver uma vida de aliança. Não quer dizer que é fácil, não quer dizer que é algo simples, não quer dizer que é algo que não vai te custar nada. Pelo contrário, vai te custar e vai te custar muita coisa. Vai custar o teu tempo, vai custar algumas renúncias, vai custar a tua energia, vai custar de repente a tua reputação perante algumas pessoas, vai custar a tua imagem, pode ser que custe a tua própria vida. Agora o grande ponto é, quantos de nós realmente estamos interessados na eternidade? Quantos de nós realmente estamos interessados em viver aquilo que nós nascemos para viver, que é glorificar ao Senhor, que é nos alegrarmos nele e glorificarmos a Ele em tudo que nós fazemos? Quantos de nós realmente estamos interessados com isso? Essa não é aquele tipo de palavra que nos deixa feliz de ouvi-la. E de um tempo para cá o Senhor tem, eu não diria que exigido, mas Ele tem me presenteado com algumas palavras que eu falo: Senhor, eu gostava quando o Senhor me dava palavras mais legais, né? Palavras mais divertidas, palavras que deixavam o povo mais... Sabe aquela palavra que enquanto você está ministrando o povo fica: glória a Deus, aleluia, fala Jesus. E aí nas minhas pregações, aquilo que eu estava ministrando, eu falei: pô Deus, não ouço esse negócio. A cara da galera é tipo assim, é tipo, nossa. E eu comecei a entender que o Senhor estava me direcionando, e Ele tem me direcionado para algo que é muito menos para deixar você feliz, e muito mais para deixar você conectado com a fonte. Porque se a palavra não te fazer enxergar Jesus, irmão, ela simplesmente foi uma palavra motivacional, uma palavra que fez você ficar um pouquinho mais feliz, um pouquinho com o teu ego massageado. E a palavra do Senhor não está nem aí para o seu ego. Ela quer que você olhe para Jesus, colocando o seu ego no lugar dele. E preste atenção, tá abrindo um parênteses aqui. Tem gente que te ensina a matar o ego, né? Pelo amor de Deus, você não tem que matar seu ego, tá, irmão? O ego é algo que faz parte de você. Você precisa aprender a colocar o ego no seu lugar. Vamos voltar para a palavra. Abra em João 6, 25. A gente vai ler até o 69. Eu vou ler bem rapidinho, porque eu quero investir um tempo legal com você aqui nos 4 pilares que eu te disse que nós compartilharíamos. João 6, 25 diz assim. Só para te contextualizar, esse episódio acontece logo depois de Jesus fazer o milagre da multiplicação dos peixes e pães. E aí ele volta para uma cidade, e os discípulos já não sabem onde eles estão, e aí os discípulos, procurando Jesus, eles encontram Jesus do outro lado, né, de onde eles estavam, e aí começa esse episódio que nós vamos ler aqui agora. João 6, 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando tu chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que me buscais, não porque vistes milagres, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a ele Deus, o Pai, o selou. Então eles disseram: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: esta é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Disse-lhes, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que tu operas? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Então Jesus disse: na verdade, eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas eu vos digo que vós também me tendes visto, mas não credes. Todo aquele que meu Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Essa é a vontade do Pai que me enviou, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vê o Filho e crê nele, possa ter a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam: não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz: eu desci do céu?
Portanto, Jesus respondendo disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e eles serão todos ensinados por Deus. Portanto, cada homem que ouviu e aprendeu do Pai vem a mim. Não que algum homem tenha visto ao Pai, senão aquele que é de Deus, esse tem visto ao Pai. Na verdade, eu vos digo: aquele que crê em mim terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o homem que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se algum homem comer desse pão, ele viverá para sempre. E o pão que eu darei é a minha carne, a qual eu darei pela vida do mundo. Portanto, os judeus discutiram entre si, dizendo: como poderia nos dar esse homem da sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Essas coisas ele disse ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Indo para a última etapa aqui do texto agora, irmãos. Portanto, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: esse é um discurso duro. Quem pode o ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam sobre isso, ele disse-lhes: isso vos ofende? O que seria se vós visseis o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são Espírito e elas são vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque Jesus conhecia desde o princípio aqueles que não criam e quem deveria o trair. E ele dizia: por isso eu vos disse que nenhum homem pode vir a mim, a não ser que lhe fosse dado por meu Pai. Desde aquele momento, muitos dos seus discípulos retrocederam e não andavam mais com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir embora? Então Simão Pedro respondeu-lhe: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós cremos e estamos certos de que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém. Obrigado pela sua palavra, Senhor. O que mais me chama a atenção nesse texto: Jesus não está começando o ministério dele aqui. Jesus já promoveu muitos milagres. Jesus já caminhou durante muitas cidades. Ele já manifestou a glória do Senhor por onde ele passou. E aqui nós vemos discípulos, nós vemos seguidores do próprio Cristo questionando: como assim nós vamos comer da tua carne, beber do teu sangue? E eles não estavam entendendo que Jesus estava convidando eles para uma aliança mais profunda, para uma caminhada de um novo nível. Só que uma caminhada que custaria tudo, custaria-lhes a própria vida, os próprios sonhos, os próprios desejos. E aí a palavra diz que muitos deixaram de seguir a Jesus. Porque enquanto Jesus está fazendo milagres, irmãos, é muito legal servir a Jesus. Enquanto as coisas estão indo muito bem, enquanto Jesus te abençoa, enquanto Ele abre portas de emprego, enquanto Ele cura a tua família, enquanto Ele te dá bênçãos, enquanto Ele te dá orientações, enquanto você consegue ouvir a voz do Senhor, é muito fácil servi-lo. Agora, quando você passa por algum deserto, ou quando você passa por algum desafio, e se você não entende a soberania do Senhor, quando você não entende que Deus é soberano e a vontade dEle é boa, perfeita e agradável, e não quer dizer que é boa para você naquele momento, mas ela é boa olhando para o propósito da eternidade. E quando nós não entendemos isso, por muitas vezes eu e você podemos abandonar a nossa jornada com Cristo. Por quê? Porque ficou pesado. Porque a palavra ficou pesada. Porque a música já não é uma música mais de restitui aquilo que é meu. E eu não estou falando nada contra essa música, ok, irmão? Pelo amor de Deus. Mas o grande ponto é: o que Deus te deve? Deus te deve alguma coisa, irmão? Deus te deve alguma coisa?
olha no fundo da bolota dos olhos do irmão do teu lado aí, fala para ele assim, ó, Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Não, mas irmão, ó, me ajuda, tá? Não fala sorrindo. Eu não quero que você fale assim, ó, Deus não te deve nada. Não, você vai olhar no fundo dos olhos do seu irmão e falar assim, ó, ei, Deus não te deve nada. Me ajuda aí. Deus não te deve nada. Ele já te deu Jesus. Jesus se entregou até a última gota de sangue. Ele se destituiu, ele se desfez da sua glória. Ele aqui falando para o povo que falava, nossa, esse aqui não é Jesus que nasceu lá, filho de Maria e de João, de José, desculpa, eu estou vendo até o pai de Jesus aqui. Não é filho de José, filho de Maria, que cresceu com a gente ali? Como é que o cara fala que desceu do céu? E Jesus falando disso, fala assim, pô gente, se isso aí escandaliza vocês, imagine se eu mostrasse para vocês de onde eu vim. Jesus falando isso para eles. Imagine se eu mostrasse para você o que eu abri mão para me fazer no mesmo nível que você aqui na terra, para te mostrar que tem como ter aliança com o Pai e caminhar na terra uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida que aponte para Deus, uma vida que aponte para a eternidade. Quem acredita que é possível viver essa vida, gente? Quem acredita? É possível, Jesus nos provou isso. Jesus abriu o caminho novamente. Ele não te deve nada. Só que ainda assim Ele é um Pai tão bom, um Pai tão maravilhoso, um Pai tão incrível, que Ele nos presenteia, que Ele nos guarda, que Ele nos protege, que Ele nos dá bênçãos materiais. Só que o nosso fim não é esse. O nosso fim principal é glorificar Ele em tudo que nós fazemos. Por isso que quando eu venho para a casa do Senhor, eu me sinto privilegiado, irmão, porque eu não sei até quando nós teremos essa liberdade. Entende? Não é só mais uma reunião, não é só mais um encontro, não é só mais uma família que está sendo enviada para outro país, não é só mais uma criança que está sendo consagrada ao Senhor, não é só um certificado, um pedaço de papel, é um registro na eternidade. Você entende isso? Não é só mais uma música, não é só mais um coro, é mais uma oportunidade de nós glorificarmos a Ele e nos alegrarmos nele, porque esse é o nosso fim principal. O fim principal do homem é se alegrar em Deus e glorificar a Deus para todo sempre, de eternidade a eternidade. Agora, como nós conseguimos viver isso, pastor Diego? Quais são os 4 pilares para nós vivermos uma vida de aliança com o Senhor? Quem quer aprender isso? Quem quer aprender? Beleza, dá uma cutucada no irmão do lado e fala para ele assim, ó, não me atrapalha, não me atrapalha que eu quero aprender. Não me atrapalha. A primeira coisa que você precisa ter, irmão, olhando para esse texto de João 6, a primeira coisa que nós precisamos é ter fé e confiança no Senhor. Preste atenção, fé não é pensamento positivo. Fé não é pensamento positivo, eu te repito isso. Fé não é pensar positivo. Fé é acreditar naquilo que nós não conseguimos ver. Fé é você ter uma esperança de que Cristo, de que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem toda a soberania e Ele sabe o que Ele está fazendo. Isso é fé. É você olhar para a circunstância e falar, não entendo absolutamente nada do que está rolando, mas eu acredito que eu tenho um propósito, e eu me preocupo em cumprir esse propósito, eu me preocupo em estar conectado na fonte. Se eu tenho essa preocupação, eu acredito que Ele tem o melhor caminho, a melhor maneira de me levar por esse caminho. Isso é fé. Abra sua Bíblia em Hebreus 11, rapidamente. Hebreus 11, no versículo 1 diz assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas. Muitas vezes nós queremos ver alguma coisa. Senhor, mas me dá um sinal, irmão, e o próprio Deus te ensina na palavra, que está tudo bem você pedir sinais, está tudo bem, só que eu estou te convidando para um outro nível de maturidade no Senhor. Eu estou te convidando, a palavra dessa manhã está te convidando para um nível de amadurecimento, um nível de confiança no Senhor, que você vai falar, Deus, beleza, o Senhor está falando para eu dar o passo, eu darei o passo, porque eu confio no Senhor, eu não vejo o chão, mas eu confiarei no Senhor.
Não tem como viver uma vida de aliança no Senhor se a cada passo eu preciso ficar pedindo uma nova confirmação, um novo sinal. Olha para o teu relacionamento, irmão. Você que é casado, quem é casado aqui? Quem é casado aqui? Quem em algum momento, você não precisa levantar a mão, tá? Não precisa se expor. Quem em algum momento na sua vida sofreu com ciúmes no teu relacionamento? E se você sofre até hoje, entenda, ciúmes não é do Senhor. Ciúmes, deixa eu refazer essa fala aqui. Zelo é do Senhor. Cuidado, proteção é do Senhor. Desconfiança não é do Senhor. O Senhor não te convidou para um relacionamento onde você desconfia da outra pessoa. Não existe isso, irmão. Não existe isso. E por favor, se você não fez sua inscrição para o encontro de casais, eu nem sei se dá mais, né? Dá ainda? Nós temos 30 casais confirmados para o encontro de casais, 32. E serão 3 dias incríveis, que a gente vai falar muito sobre relacionamento. Ah, pastor Diego, eu não tenho dinheiro. Irmão, eu sei que é um grande desafio. De verdade, vende o sofá da tua casa. Eu não estou te falando para fazer nada que eu não faria, ok? Eu já vendi televisão da minha casa para investir em treinamento. Eu já cancelei TV a cabo da minha casa para investir em desenvolvimento. Ah, e detalhe, a gente nunca mais reativou a TV a cabo. Nós não temos TV a cabo na nossa casa. Por quê? Porque investir em outras coisas são mais importantes, tá? Fecha aspas aqui. O Senhor não te convidou para um relacionamento de desconfiança. Agora vamos lá, se você sofreu algum dia com ciúmes, ou se você sofre até hoje, é porque não tem confiança. Porque não tem confiança. Como é que eu vou caminhar com uma pessoa? Eu estou há 12 anos com a Raquel. Eu não fico 24 horas do lado da Raquel. Eu imagino que ela até dá graças a Deus por isso. Imagina, 24 horas junto, meu Deus. O grande ponto é, a Raquel confia em mim, e eu confio nela. E eu estou dando um exemplo bem ridículo, tá, irmão? Eu estou tentando comparar um exemplo de um relacionamento conjugal com o nosso relacionamento com Deus. O grande ponto é, não tem como caminhar em aliança com o Senhor se nós não confiarmos que Ele tem o melhor caminho para nós, que Ele tem a proteção, que Ele tem uma orientação, que Ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Nós precisamos ter fé. Pastor Diego, eu não tenho fé. Irmão, eu já te falei várias vezes aqui, nesse púlpito. A fé é um dom do Senhor. A fé não é algo que a gente desenvolve com a nossa força. A fé é algo que Deus nos dá. E eu cresci nessa casa, sofrendo por falta de fé. Eu sempre tive pouca fé. Só que eu comecei a prestar atenção no que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então eu me coloquei num lugar que eu falava, Deus, eu vou ouvir mais a tua palavra. Eu quero ler mais a tua palavra. Aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. E hoje, eu ainda estou distante da fé que eu desejo ter. Mas hoje, irmão, a minha fé é suficiente para me lançar em algumas loucuras que nós já passamos juntos como família, acreditando que o Senhor tem o melhor para nós. Entenda que o melhor para nós não é o melhor segundo nossos olhos. O melhor para nós, olhando para o propósito da eternidade. Será que nós estamos dispostos a dar espaço de fé? Não tem como caminhar com Cristo se nós não acreditarmos que de fato Ele veio para a terra, que de fato Ele se desfez da tua glória, que de fato Ele foi pregado no madeiro, que de verdade Ele ressuscitou, que de verdade hoje Ele está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. Isso não é um conto de fadas, irmãos. Isso não é história em quadrinhos. Se nós não acreditarmos no que está escrito na palavra, nós não viveremos uma vida de aliança com o Senhor. Eu ouvi essa frase, eu vou tentar reproduzir a frase do mesmo jeito que eu ouvi ela foi na marcha para Jesus aqui que eu ouvi. Se eu não me engano foi o ministério da igreja, a Família da Fé tocou? Foi da Família da Fé ou a segunda igreja que tocou? Padiz da Lagoinha. E o irmão que estava tocando, ele falou um negócio que eu falei, uau, que maneiro isso. Ele disse o seguinte, antigamente nós falávamos para você procurar uma igreja a mais próxima da tua casa. Então, se aqui a igreja de Deus do Leão está longe para você, procura a igreja mais próxima da tua casa, para você crescer e avançar. E aí o irmão falou o seguinte, mas o recado de hoje é, não procure a igreja mais perto da tua casa, procure a igreja mais próxima da Bíblia. Porque a igreja tem um monte agora, irmãos. Quantas pregam a palavra do Senhor? Quantos de fato te apontam para Jesus?
Quantos de fato falam a verdade, que o evangelho não é para abençoar você, é para que você seja transformado e glorifique a Deus. E aí, por consequência, você também é abençoado, beneficiado, porque é impossível estar próximo do Senhor e não ser beneficiado, irmãos, impossível. Na última ministração aqui eu falei rapidamente de Estevão. Ele está sendo apedrejado, está sendo morto, mas o que Deus o permite ver enquanto ele está sendo apedrejado? Deus o permite ver o céu aberto. Você concorda que Deus poderia, ele ia morrer de qualquer forma, sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Está morrendo já, em alguns segundos ele vai estar na glória, sim ou não? Pô, por que Deus permite? Porque Deus ele é tão maravilhoso, que ele fala assim, não, olha o que meu filho está fazendo por mim na terra, eu vou de alguma forma recompensá-lo. A eternidade já era garantida para Estevão, mas por que Deus o permitiu ver o céu aberto? Para mostrar que tem recompensa sim, para quem está conectado com o Senhor. Quem crê nisso? Eu creio fielmente nisso, irmãos. E não quer dizer, de novo, eu não quero trazer aqui para você uma teoria da prosperidade, exatamente o contrário disso. Você tem que olhar para a eternidade, olhar para Cristo, e por consequência você vai receber coisas que Ele tem para você. Amém, amém, é isso. Primeiro passo então, fé e confiança. Continue com o livro de João aberto, João 6, porque eu quero te mostrar isso na palavra, ok? Para não ficar aqui você achando que eu estou tirando isso da minha cabeça. Nos versos 28 e 29 do capítulo 6 de João, está escrito assim, ó. Então, 28 e 29. Então lhe disseram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, esta é a obra de Deus, que creiais naquele que Ele enviou. Ponto. Eu quero caminhar, eu quero ter uma vida de aliança com Deus. Creia em Jesus. Ponto. Mas creia em qual parte, Diego? Em tudo que Ele ministrou. Olha para o irmão do teu lado aí e fala para ele assim, tudo significa tudo. Mas que a vontade dele é boa, perfeita e agradável? Sim. Que Ele estará conosco até os confins da terra, até o final? Sim. Eu tenho que acreditar que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela... Sim. Pode ser que a tua noite dure algumas noites, alguns anos, mas a alegria virá pela manhã. Ele é a estrela da manhã. Esse é um dos nomes de Jesus. A estrela da manhã. A esperança, o Deus da salvação. Eu preciso acreditar nisso. Senão a nossa fé será vazia, nossa fé será um pensamento positivo. Vai dar tudo certo essa semana, se Deus quiser. Irmãos, a nossa fé não é pensamento positivo. Nós acreditamos que o nosso Redentor vive. Nós acreditamos que Ele está sentado nesse exato momento à destra de Deus Pai, intercedendo por nós. O trabalho de Jesus não começou quando Ele veio para a terra. Eles já tinham um plano perfeito. Ele nesse exato momento, enquanto nós estamos aqui, num domingo de manhã, enquanto nós estamos reunidos para falar sobre Ele, nesse exato momento a palavra nos diz que Ele está à destra do Pai, intercedendo por mim e por você. Para que a nossa fé seja aumentada, para que a gente possa acreditar ainda mais, para que a gente continue cumprindo a nossa missão, o nosso propósito, até que Ele venha. Maranata, Maranata, a hora vem Jesus, até que Ele venha. Quem aí está cantando Maranata? Irmão, tem que cantar, irmão, Maranata, tem que orar, Maranata, vem Jesus. Mas não porque você tem medo do mundo, mas porque você tem saudades dele. Você não tem que pedir pela volta de Cristo porque você está cansado do mundo, irmão. Você tem que clamar pela volta de Cristo porque Ele é a esperança de toda a terra. Segundo ponto, que é necessário para que nós possamos viver uma vida de aliança com o Senhor. Segundo ponto é, ter uma vida de aliança com o Senhor exige que você busque os objetivos da aliança e não os seus próprios. Exige renúncia. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece,
mas pela comida que dura para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a Ele Deus o Pai o selou. Viver uma vida de aliança com o Senhor, irmão, vai exigir de você renúncia. E é muito romântico falar sobre isso num culto e no final fazer um apelo, e aí o grupo de louvor toca uma música de chorar, e aí você vem aqui, você ajoelha e você fala: Deus, eu vou me entregar e me usa-me em qualquer lugar. Essa é uma das músicas que mais me marcou, né? A primeira vez que eu ouvi foi na voz do Vitor Vieira. Usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar, quero ver tua beleza. Quando eu vi essa música, depois nós começamos a tocar aqui na nossa igreja, há muitos anos atrás. Estou ficando velho, né? Agora eu estou falando assim, na minha época. Essa é uma música que quando eu vinha para o altar eu falava: Senhor, me usa em qualquer lugar, eu quero ver tua beleza. Eu quero fazer parte da tua história. Só que tudo isso é muito romântico, irmãos. O grande ponto não é o que rola aqui no altar. É o que você faz com aquilo que rola aqui no altar. É o que você faz com aquilo que você recebe do Senhor. Aquilo que o Senhor faz em você é o início, não é o fim, entende? Você não foi salvo e ok, a salvação não é o fim, a salvação é o começo daquilo que Deus deseja fazer contigo. O que eu estou fazendo com aquilo que eu estou recebendo do Senhor aqui nessa casa? Então quando eu canto, usa-me em qualquer lugar, derrama tua glória em mim, servirei em qualquer lugar. Lá no dia a dia, que você vai provar que de fato você está sendo transformado de glória em glória. Aí sim você vai provar que você está aberto para a transformação do Senhor na sua vida, porque você está renunciando à sua imagem, à sua vontade, renunciando aos seus desejos, de repente abrindo mão de alguns sonhos, porque você quer viver de fato aquilo que o Senhor tem para você. E eu não vou pedir para você levantar a mão agora, eu quero que você responda internamente: você está disposto a fazer isso? Porque viver uma vida de aliança com o Senhor vai te exigir isso. Renúncia. Renúncia. Terceiro ponto. Para viver uma vida de aliança com o Senhor, exige que você reconheça a sua identidade e viva a plenitude do que foi criado para viver, mesmo que os outros não te apoiem. Uma coisa é você ter clareza do que você nasceu para fazer, já te falei aqui. E eu não estou te falando da minha cabeça, estou te falando baseado na palavra. O fim principal do homem é se alegrar em Deus. Fala comigo, irmão, se alegrar em Deus. E a segunda coisa é glorificar a Deus. Fala, glorificar a Deus. Esse é o fim principal do homem: glorificar a Deus e se alegrar em Deus para todo sempre. Esse é o nosso fim. Então você não precisa ficar numa busca maluca de entender qual é o teu propósito de vida. Você sabe qual é a faixa etária que o ser humano, isso é estatística, tá, gente? Pesquisa, passa por crises de identidade. Você sabe quando acontece isso? Quem sabe? Dos 35 aos 55 anos de idade. É quando o ser humano passa pelas maiores crises de identidade. Por quê? Porque até os 35 ele fez tudo o que as pessoas disseram que ele tinha que fazer. Ele já estudou, fez faculdade ou se formou ali no ensino médio, foi fazer um colégio técnico, arrumou uma profissão, e agora falaram para ele que ele tem que namorar, e ele tem que casar antes dos 30. Aí ele casa, aí falaram para ele assim: você tem que ter filho, né, logo. E aí ele tem filho, e aí daqui a pouco os filhos estão crescendo, daqui a pouco os filhos estão indo embora, e aí com 35, 40 anos ele fala assim: a vida é isso. Tem uma profissão, trabalho, chega em casa, a gente tem um tempo de família, a gente janta, e amanhã eu vou trabalhar de novo, e aí uma vez por ano eu tiro férias. Ou você que é empresário, empreendedor, você tira férias, né? Quem é empreendedor aqui que tira férias? Eu vou trabalhar para mim mesmo porque eu vou ter liberdade. Ó, irmão, se você é empresário, quem é empresário aqui? Quem é empresário? Eu estou pensando em lançar um treinamento para nós aqui na igreja, tá? Depois vou falar com o pastor Vitor para falar sobre isso, porque tem empresário aí que não é empresário, é empresidiário, né? Ele é preso no próprio negócio. Aí Deus deu para ele um negócio, para ele gerar emprego, para ele gerar oportunidade para as pessoas, para ele delegar e tal, para gerar para ele liberdade, para ele poder servir e tal, e ele é preso no próprio negócio, não sabe delegar, não sabe liderar, não sabe fazer gestão de recursos. A gente precisa conversar sobre isso, tá, irmão? Um outro momento.
Agora o grande ponto aqui, por que eu entrei nesse ponto? Porque você foi criado para glorificar a Deus em tudo que você faz, e muitas vezes não está fazendo isso. Muitas vezes não está fazendo. E aí, a crise de identidade. Ele chegou com 35 anos, tem a própria empresa, ele está num bom emprego, e ele fala, cara, e aí agora? Tiro minhas férias, é isso, viver isso. E aí começa as crises de identidade. Então você não precisa ter crise de identidade, porque eu acabei de te falar qual é o teu fim principal. Glorificar a Deus em tudo que você faz e se alegrar nele. Agora o grande ponto é, será que eu estou disposto a fazer isso quando eu ouço críticas? Será que eu estou disposto de fato a ouvir, a receber uma oposição e continuar vivendo aquilo que eu nasci para viver? Vamos ler aqui na palavra. Versículo 41 até o 43. Depois Jesus falar do que ele estava falando ali, né? O que nós lemos aqui. 41 diz assim, ó: então os judeus murmuravam dele, porque ele dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E eles diziam, não é esse Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como então ele diz, eu desci do céu? Portanto, Jesus respondendo disse-lhes, não murmureis entre vós. Irmãos, às vezes você é questionado pelo mundo, e você fica magoadinho. Às vezes alguém na igreja, sei lá, por algum motivo te magoou. Você fica chateadinho, você fica mimizento. Você fica bicudo, aí você fala, vou mudar de igreja. E aí você vai para outra igreja, depois você percebe que em outra igreja também tem pessoa que reclama, que fala mal. Porque a igreja é um hospital, irmão, nós estamos em tratamento aqui. Nós estamos crescendo. Você já parou para pensar? Eu vou usar o meu pastor aqui, meu pastor Jesus. Eu nem combinei isso com ele, mas eu sei que ele me permite fazer isso aqui. Você já parou para pensar alguma vez assim, olhando para o pastor Jesus e falando assim, será que aquele pastor tem pecado? Eu cresci aqui, eu olhava para o pastor Jesus e a pastor Jesus e falava assim, meu, daqui a pouco Deus pega eles e arrebata, porque os caras, né, traz orientação certinha, nos aconselha. Aí você vai lá, você leva um problemaço para eles, eles têm sabedoria e tal. Falando, é perfeito, cara. E com certeza tem pecado, irmão, todos nós temos. O grande ponto é, nós, pecadores que somos, quando somos às vezes confrontados, ficamos chateados, orgulhosos, não aceitamos a repreensão, não avançamos. E aqui nós lemos o próprio Cristo, Jesus, fazendo milagre por onde ele caminha, orientando, ensinando, trazendo sabedoria para as pessoas, e esse Jesus é criticado. Quem que esse cara pensa que é? Não é aquele moleque ramelento lá, que brincava de pega-pega com a gente, e agora falando que desceu do céu? Gente, é isso que a palavra está dizendo. Os judeus começaram a olhar para Jesus e falar assim, como é que esse cara não é filho de José, filho de Maria, cresceu com a gente lá na vila, lá, correndo, e agora está falando que desceu do céu? O próprio Cristo foi questionado. E aí, por que eu e você não seremos durante a nossa caminhada? Por que nós não seremos confrontados? Agora pega isso aqui, essa chave que eu vou te entregar, irmãos. Confronto gera crescimento, afronta é guerra de ego. Como assim, pastor Diego? Aqui Jesus não estava sendo confrontado, Jesus estava sendo afrontado. Pessoas olhando para ele e querendo atrapalhar, querendo bloquear, querendo parar aquilo que Deus o chamou para fazer. E aí Jesus não tentou se defender, sabe por quê? Porque a verdade não precisa de defesa. Verdade não precisa de defesa. Jesus está sendo levado a ser crucificado. E aí começa a questionar ele. Mas disseram que você é rei dos judeus, e aí você é rei dos judeus? E ele só falava assim, ó, você que está falando. Tu dizes. Jesus nunca tentou se defender. Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou depois como um leão, mas morreu como um cordeiro, em silêncio, quieto, porque a verdade não precisa de defesa. Repete isso comigo, irmão, a verdade não precisa de defesa. Por que você tenta se explicar algumas vezes? Explicar para pessoas do mundo a sua fé. Você precisa viver a sua fé, não ficar tentando explicar ela.
Porque senão é guerra de ego, eu tentando convencer alguém de alguma coisa. Enquanto a palavra diz que quem convence alguém de algo é o Espírito Santo. Eu preciso viver uma vida reta, uma vida de aliança, como nós estamos falando nessa manhã. Uma vida de aliança vai refletir Jesus. Uma vida de aliança com a fonte, aliança com Deus, vai refletir Jesus na sua vida. As pessoas verão Jesus. E aí, Jesus não precisa se defender, porque Jesus é a verdade. A verdade não precisa de defesa. Só que para isso, eu preciso viver de forma plena o meu chamado, o meu propósito, que é glorificar a Deus em tudo que eu faço e me alegrar nele. E quando eu falo me alegrar no Senhor, irmãos, é no meio do caos, você conseguir acordar e falar: Senhor, eu não tenho só pensamento positivo, a vida está caótica, eu estou com problemas seríssimos, só que mais uma vez, eu reconheço que meu propósito é glorificar ao Senhor e me alegrar no Senhor. E eu farei isso no meio do caos, eu farei isso no meio da tempestade, eu farei isso no meio do deserto, até que o Senhor venha ao meu encontro e ao meu socorro. Isso é se alegrar no Senhor. Se alegrar no Senhor não é simplesmente falar obrigado, ou comprar uma camiseta de gratidão, né? Escrito gratidão. Você é grato, irmão? Sou, olha só minha camiseta. Irmão, você que tem camiseta de gratidão, pelo amor de Deus, continua usando, tá? Não tem problema. Mas a gratidão ao Senhor é muito mais do que uma camiseta escrito gratidão, entende? É você de fato ser grato por tudo aquilo que o Senhor tem feito em sua vida. Sejam os dias bons, sejam os dias ruins. Isso não é pensamento positivo, isso é fé. Vamos para o último ponto. Viver uma vida de aliança com o Senhor exige de você decisão e perseverança. E aqui depois você lê do versículo 60 ao 69. É aquela parte que os discípulos começam, os seguidores de Cristo começam a falar que a palavra está muito pesada. A palavra está muito pesada. E realmente estava, irmãos. Vamos lá. Eu quero que você responda internamente para você mesmo. A palavra dessa manhã é uma palavra leve? Não é uma palavra leve. É um convite do Senhor para ir para um nível maior de relacionamento, de aliança. Mas é uma palavra que está te trazendo direcionamento através da própria palavra, de como viver essa vida de aliança com o Senhor. Agora a grande pergunta é: quantos aqui irão colocar em prática? Quantos vão de fato renunciar o que tem que ser renunciado? Quantos vão fechar os ouvidos para as vozes que distraem você da principal voz que você deveria ouvir, que é a voz de Cristo? Quantos estarão dispostos a buscar aumentar a sua fé? Quantos estarão dispostos a ler mais a palavra, a ouvir mais a palavra, a meditar na palavra? Às vezes nós, igreja, nós ficamos qual que é a melhor palavra? Nós ficamos mistificando muitas coisas. Nossa, isso é místico, meditação. Nossa, aquela galera que faz não, isso aí não é de Deus, é do capiroto. A palavra te diz para meditar. A palavra te ensina a meditar. O que é meditar? É ter tempos de solitude. Solitude não é tempo de solidão, ficar sozinho chorando no canto. O Senhor não te chamou para viver tempos de solidão. Solitude é diferente de solidão. O Senhor não deseja que você viva uma vida de solidão que te leve para a depressão. O Senhor te convida para momentos de solitude, onde você vai parar, vai calar a boca, vai ficar em silêncio e falar: Deus, fala comigo. Essa palavra do domingo da manhã, o que o Senhor quer falar comigo? Fala comigo, Senhor. E é no teu tempo de solitude que o Senhor vai falar contigo. Não é no meio do barulho, não é no meio de outras vozes, não é na hora do culto que o Senhor vai aprofundar aquilo que Ele quer falar contigo. É no momento de solitude. Quanto tempo você tem de solitude com o Senhor? Não, pastor Diego, eu oro todo dia. As irmãs do círculo de oração vão lá em casa orar todo dia. Gente, isso é maravilhoso. Nós temos as 12 horas de oração aqui uma vez por mês, nós temos a vigília. Tudo isso é necessário. Eu estou te convidando para um nível ainda mais profundo. Eu estou te falando do teu tempo individual com o Senhor, o tempo de solitude. Os discípulos começaram a achar que a palavra estava pesada. Por quê? Porque eles estavam acostumados a estar conectado com o coletivo, ver Jesus fazendo um monte de milagres, com um monte de gente. Isso é gostoso, isso é massa. Mas essa palavra, quando Jesus fala para eles: tudo isso aqui
que eles teriam que comer do corpo de Cristo, beber do sangue de Cristo. Jesus está falando para eles assim: eu quero convidar vocês para uma aliança profunda. E aí isso custa caro, isso custa decisão e comprometimento, isso custa aliança, isso custa aliança. Que o Senhor possa falar ainda de forma ainda mais profunda ao teu coração essa palavra. Que o Espírito Santo possa te levar ao entendimento que eu, com qualquer estrutura, eu jamais conseguiria fazer aquilo que o Espírito Santo consegue fazer, que é ministrar no teu espírito aquilo que o Senhor tem para você hoje. E a minha oração é que Deus, na sua infinita misericórdia, possa falar com você aquilo que você precisa entender. Da minha parte eu termino com isso, irmãos. Busquem aumentar a sua fé, porque os dias são caóticos, os dias são sombrios, os dias são difíceis, sim. Mas eu não termino te falando isso para te amedrontar, pelo contrário, eu termino dessa forma para te alertar para onde você tem que olhar. Você tem que olhar para Cristo. Essa palavra é para te alertar que os nossos olhos precisam estar fixados em Cristo, porque no meio do caos, no meio de dias sombrios, no meio da escuridão, Jesus é a estrela da manhã. Ele mostra o caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. A gente vai caminhar por Ele, e Ele vai nos levar até Deus, Ele vai nos levar até a eternidade. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, se nós não buscarmos uma vida de aliança com Ele, nós iremos perecer no meio da escuridão. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Que você de fato caminhe naquilo que Deus tem para você. Se você precisar de alguma oração específica, para que Deus, de repente, aumente a tua fé, ou te ajude a tomar decisões, ou aumente o teu nível de comprometimento, ou qualquer que seja o teu pedido especial, irmãos, os pastores e parceiros de oração estarão aqui na frente orando por você, e você venha já com o teu pedido específico de oração. Caso você não precise de nenhum pedido específico, a gente vai orar de forma coletiva aqui com você, e você que precisa de alguma oração específica, você vem até o altar, que nós iremos orar por você. Amém? Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado por tua palavra, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas até aqui. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos conduzido, o Senhor tem nos protegido. Pai, obrigado porque o Senhor é um Deus de aliança, e o Senhor nos convida a um novo nível de profundidade no relacionamento com o Senhor, que é um relacionamento de aliança, não somente um relacionamento de amizade, um relacionamento de pouco contato, mas é um relacionamento mais profundo, um relacionamento que gere frutos, Senhor. Nos ajude, Senhor, a entender que para esse relacionamento acontecer, nós precisamos ter mais fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa fé. Essa é a nossa oração nessa manhã. Aumenta a nossa fé. Que nós possamos olhar para Ti e entender que a Tua vontade é boa, perfeita, agradável, e nos aponta para o Teu propósito. Nos ajude, Senhor, durante essa caminhada, que nós sabemos que não é fácil, mas quando nós estamos contigo, Senhor, mesmo aquilo que não é fácil, mesmo as tempestades, mesmo a escuridão, nós conseguimos glorificar a Ti e nos alegrar em Ti, porque com Cristo no barco, Senhor, nós temos a nossa esperança renovada, nós temos a nossa fé aumentada. Por favor, Senhor, esteja no nosso barco, Senhor. Essa é a nossa oração, assim como Moisés orou, dizendo que ele não sairia, dizendo que ele não guiaria o povo de Israel, se o Senhor não estivesse com ele. Essa é a nossa oração nessa manhã. Pai, nós não daremos um passo se o Senhor não estiver conosco. Nós não queremos um anjo, nós não queremos uma proteção de algum ser celestial, nós queremos o Senhor caminhando conosco. Nós te agradecemos, Pai, pelos recursos que o Senhor nos dá. Nós agradecemos pelos anjos, Senhor, que nos protegem. Nós agradecemos, Pai, pelos anjos que nos trazem mensagens. Nós te louvamos pela estrutura toda, Pai, que o Senhor nos fornece. Mas nós clamamos nessa manhã, nós queremos mais profundidade, nós queremos o próprio Deus caminhando conosco dia após dia, Senhor. Assim como Moisés orou, nós oramos nessa manhã.
E eu finalizo, Pai, essa oração repetindo o que Pedro te disse, Jesus. Quando o Senhor disse para Pedro: vocês também irão nos abandonar, me abandonar, Pedro lhe respondeu: para onde nós iremos, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Jesus, nós oramos isso nessa manhã: para onde nós iremos, se nós já encontramos vida em Ti? Para onde nós iremos, se nós já encontramos, Senhor, as palavras de vida eterna em Ti, Deus? Nós não temos outro caminho senão Te servir, nós não temos outro caminho senão buscar ao Senhor, custe o que custar. Nós não temos e nós não queremos outro caminho, porque nós encontramos no Senhor vida, e nós encontramos em Ti vida eterna, Pai. Nós não encontramos apenas uma vida boa aqui na terra, 80, 90, 100 anos, nós encontramos algo eterno, e nós lutaremos até o fim de nossas vidas aqui, para conquistarmos essa coroa, e vivermos ao Teu lado para toda a eternidade. Nos fortaleça para isso, Senhor. Nos fortaleça para isso, nos fortaleça para isso, nos fortaleça para isso, Pai. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos, Senhor. Amém.